crianças, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui falando mais uma vez do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de vocês. A tia Jailda quer fazer uma oração para que o Espírito Santo possa ajudar vocês a ouvir a história que a tia Jailda vai contar hoje e a entender, a guardar no coração. Porque não basta só crianças ouvir a história, a gente tem que guardar, pedir ao Senhor: Deus, me ajuda para que eu lembre daquela história, porque existem situações que a gente tem que lembrar da história do Senhor. E hoje a tia Jailda vai falar da história que fala sobre a desobediência, o dizer não para o pecado. Tá bom, crianças? Então vamos fechar os nossos olhos que a tia Jailda vai orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada criança que está em casa, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas abençoar a mente delas. Se tem alguma delas que estão doentes, que Tu venhas curar pelo poder que é no Teu nome. Em nome de Jesus, meu Deus, que elas possam guardar a Tua palavra no coraçãozinho delas, para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, no começo de tudo, né? Antes de existir eu, você, tudo que existe na face da terra, como é que era tudo, né? A palavra de Deus diz que era assim, né? Que a terra, ela era sem forma e vazia, não é? Mas a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis, né? Vocês conhecem, né, criança? Lá no livro de Gênesis está dizendo que Deus, ele criou todas as coisas. Mas no capítulo, em Gênesis 3, né, fala sobre a desobediência do nosso primeiro casal. E todos conhecem, né, criança? Quem foram as primeiras pessoas a desobedecer, né? Então, no começo, quando Deus criou o céu, a terra, antes era assim, tudo muito feio, sem forma e vazia. Mas o que Deus fez? Deus olhou para a terra, viu que a terra estava muito feia, né? O Espírito Santo de Deus andava sobre a terra e Deus olhou e falou assim: eu vou fazer algo diferente. E aí Deus viu que a terra era muito feia e ele falou que haja luz, né? Lá em Gênesis 1 fala que Deus disse: haja luz. E aí, criança, Deus começou a criar todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas. E aí, Deus começou a criar o quê? Deus criou animais, né? Deus criou todas as coisas. Deus começou a criar. A terra já não era mais assim. A terra já não era sem forma e vazia, porque quando ele falou haja luz, tudo começou a mudar, né? Ele começou a mudar, ele fez as nuvens, né? Vocês conhecem, né, criança? Deus começou a criar todas as coisas. Olha, Deus criou as árvores, Deus criou o céu, né? Deus criou o sol, as estrelas, né? Deus fez a separação, né, entre dia e noite. Toda essa história que vocês já conhecem, né? E depois o que Deus fez? Deus olhou para a terra, olhou e falou assim: faltando alguma coisa aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o homem, né? Aí Deus fala que ele fez o homem, Adão, depois ele fez o quê? Ele botou Adão para descansar um pouquinho e fez a sua mulher. E aí Deus criou Adão e Eva, não é isso? Deus criou Adão e Eva. Mas, criança, o que aconteceu com essa história, né? Depois que Deus criou todas essas coisas aqui, Deus descansou, né? Vou botar aqui, Deus criou todas as coisas. Aqui está falando, né? Que Deus criou
Aí Deus criou as estrelas, o sol, a terra, criou tudo, fez uma separação, e depois que Deus fez tudo isso, Ele descansou, né? No 7º dia, Deus descansou. E depois que Deus criou todas essas coisas aqui, ficou tudo muito lindo, né? Imagina você viver num lugar assim, criança, onde tinha tudo. A gente não precisava trabalhar, a gente não precisava chorar, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada disso. Mas o que aconteceu? Adão e Eva pecaram, né? Eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele criou todas essas coisas aqui para o bem, né? Do homem, para o bem de Adão e Eva. Eles iam viver ali felizes para sempre. Eles não conheciam o pecado, eles não conheciam as coisas ruins daqui da terra. Mas Deus falou para eles assim: olha, aqui tem tudo. Olha, tem água, tem luz, tem sol, tem árvore. Olha, tem várias árvores. Deus plantou muitas árvores e era tudo muito lindo. Mas falou para eles assim: existe uma árvore que eu não quero que vocês comam. Qual é? Qual o nome dessa árvore, criança? A árvore do conhecimento, né? A árvore do bem e do mal. E aí Deus falou para eles assim, vou tirar isso aqui para dar para a gente colocar. E aí Deus colocou uma árvore no meio disso tudo aqui, né? Falou: olha, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento. Vocês podem comer tudo, faz o que vocês quiserem, aqui tudo é de vocês, mas só aqui que eu não quero que vocês mexam. Mas, o que eles fizeram? Fizeram completamente o contrário. Não bastava tudo que eles tinham aqui, eles resolveram ir lá e comer, né? Adão e Eva não ficaram satisfeitos com tudo que Deus tinha dado para eles. Deus deu todas as coisas para eles e não precisava eles mexer ali onde não devia, né? Mas o que aconteceu? Eles foram lá e comeram. Adão e Eva resolveram comer do fruto que Deus pediu para que eles não comessem. A palavra de Deus diz, criança, que Deus ficou, né, muito triste, porque apareceu uma serpente, né, disfarçada de Satanás, do diabo, que é mentiroso, que é o pai da mentira, da desobediência, de tudo que não presta, e resolveu convencer Eva: come daqui, porque você vai ficar igual Deus. Deus está mentindo. Ele falou que você não pode comer daqui, que vocês não podem, porque ele está mentindo, porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. Come que você vai ver como você vai ficar bem. E eles, criança, comeram. Ah, criança, depois que Adão e Eva comeu, e eles ficaram maravilhados, porque eles comeram dali. E aí, criança, depois que Adão e Eva comeu do fruto, o que aconteceu? Olha a cara dela, ó, a cara de triste, né? E Adão também ficou triste. Por que ficaram tristes? Porque desobedeceram, não é isso, criança? Vocês acham, criança, que Deus é mentiroso? Vocês acham que Deus ia falar para você assim: olha, não faz isso, Jailda, você não pode ir lá naquela rua porque está muito perigosa. Você não pode sair à noite porque não devemos sair. Nós temos que ficar em casa, porque lá na rua está tendo um bicho chamado coronavírus que ele contamina as pessoas e as pessoas morrem. E aí vocês acham que Deus está mentindo por falar isso comigo, com vocês que estão em casa? Não vá para a rua, use máscara, lave as mãos. Vocês acham que Deus é mentiroso? Ó, claro que
que não. Mas Satanás, ele faz isso. O diabo, o pai da mentira, ele faz isso. Não tem problema não. Pode sair na rua, não precisa usar máscara. Isso é tudo bobagem. Que lavar a mão toda hora? Ah, que é isso? Isso é tudo mentira. Isso é mentira de Satanás. E assim que o diabo faz com as nossas vidas. Ele quer mostrar que Deus está mentindo, que Ele que é o verdadeiro. Mas nós temos o Espírito Santo e nós temos que saber o que é verdade e o que é mentira. E a gente tem que fazer o que, criança? Dizer sempre não para o pecado. Não fazer como Adão e Eva fizeram. Eva, ela comeu do fruto da desobediência. Além dela comer, ela ainda deu para Adão. E Adão não teve também sabedoria e comeu. E aí o que aconteceu? A serpente, né, que ela estava usada, né, disfarçada, porque ali não era o diabo que estava ali naquela serpente. E aí depois ela ficou contente, porque é isso que o diabo faz. Ele faz a gente fazer um monte de coisa errada e depois a gente fica triste. Olha como Adão e Eva. Por que, criança? Porque isso é o que? A desobediência. A criança, mas eu tenho uma notícia muito bacana para vocês. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente tem uma solução. Assim como Deus fez com Adão e Eva, né? Eles foram expulsos do paraíso, mas depois, o que aconteceu? Veio Jesus, né? Para poder tirar todo aquele pecado lá da terra. Para tirar todo o pecado. E é assim que Deus faz na nossa vida. Então, criança, o que a gente tem que fazer? É sempre obedecer. Porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha, ó, aqui é o quê? Uma luz, né? Aqui é uma luz, tá vendo? Uma luz. Essa luz é Deus, né? Vamos fazer de conta que Deus é essa luz. Aqui é só uma vela, né? Mas assim, Deus é uma luz que ilumina todas as coisas. Aonde estão as coisas erradas, Deus vai lá e clareia. Quando está tudo escuro, né, como era a terra sem forma, vazia, feia, sem nada, Deus vai lá, bota a luz e clareia. Quando as coisas estão amargas, tristes no nosso coração, Deus vai lá e clareia. Mas só, criança, que no meio disso tudo aqui, existe algo. Existe, sabe o que, criança? O pecado. O pecado que fica ali, não te deixa. Você quer ir lá falar com Deus e Deus está ali, a luz ali, ó, só esperando. Eu vou só esperar Ele ir lá e me pedir perdão. Mas a gente não consegue ir. Não consegue. Adão e Eva, olha, vocês viram aqui? Eles, quando eles pecaram, eles botaram logo uma roupa, porque eles não viviam de roupa, eles ficavam nus, porque não tinha pecado, todo mundo olhava um para o outro, ninguém via maldade. Mas depois eles botaram roupa, porque o pecado faz isso, crianças, deixa a gente longe da luz que é Deus. E aí, quando tem essa separação, né, Deus com o ser humano, né, o ser humano fica assim, afastado de Deus. Por quê? Como é que o ser humano vai chegar aqui? Quando Deus chamou Adão e Eva lá e falou: Adão, Eva, o que vocês fizeram? Vocês pecaram. Por que vocês desobedeceram? Eles se esconderam. E assim a gente faz, se esconde. E a gente está cheio de pecado. Adão e Eva, eles estavam cheios de pecado, né? Eles estavam todos cheios de pecado, todos contaminados. Eles não conseguiam chegar perto de Deus e eles se afastavam de Deus, ficavam longe de Deus. Mas só, criança, que existe, Jesus. Deus mandou Jesus na terra. Para quê? Para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, criança, essa separação, né? Essa separação que fica aqui, fica Deus, né? E o pecado
pecado fica aqui no meio disso tudo aqui. Mas aí vem a cruz. Vem a cruz e fica aqui, no meio. Tá vendo? Que a cruz é o quê? Jesus. A cruz nos leva a Deus. E essa cruz faz essa ponte, criança, uma ponte. E aí a gente fica, vamos fazer assim, uma ponte aqui para vocês entenderem, né? A gente não consegue chegar perto de Deus, mas quando a gente se aproxima de Jesus, né? Quando a gente se aproxima de Jesus, o que acontece? A gente tem acesso. Aí fica fácil da gente chegar. Aqui está Deus, né? O pecado está entre a gente, mas aí Jesus vem, né? E faz essa ponte. Jesus te leva para perto de Deus, né? E aí os seus pecados que você fez, que você comete, você pede perdão a Ele e aí Ele coloca tudo aqui, tudo na cruz, e Ele perdoa, e Ele leva para Deus todos os seus pecados. Mas criança, a gente tem que dizer não. Aquele coleguinha, aquelas coisas erradas, o que nos afasta de Deus? Vocês sabem, né? A mentira, né? A fofoca, a desobediência, dizer não para o pecado todo o tempo no nosso dia a dia, sabe? Aqueles videogames, aqueles jogos que não agradam e outras coisas que vocês sabem que não agrada a Deus, porque vocês que estão vendo esse vídeo são crianças que conhecem Jesus e não façam como fez Adão e Eva, sabe? Às vezes a gente até peca porque não sabe, mas quando a gente sabe, é muito triste. Porque já sabe, porque aqui Deus falou, não faça. Então, se a mamãe, o papai, o seu responsável fala para você, não faz isso, e você vai lá e faz, você está desobedecendo. E isso é muito triste, tá, criança? Então, quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente até erra, mas depois a gente descobre que errou, alguém conta pra gente que a gente errou, Senhor, me perdoa, porque eu não sabia. Mas quando você sabe que está pecando, sabe que está desobedecendo, sabe que está errando, entristece muito o coração de Deus. Mas aí você lembra que tem que dizer não para o pecado, Senhor, me perdoa. Mas tem que falar de todo o coração e não cometer mais esse pecado. Porque, criança, todo pecado traz uma consequência. A consequência de quê? Da tristeza, a consequência de você se afastar do nosso Deus, tá? Mas que vocês possam lembrar dessa palavra, dizer não para o pecado, nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus. E assim que a tia Jailda quer que vocês lembrem, tá? Que Deus cria todas as coisas para que a gente viva bem aqui na terra. Não porque a gente fique desobedecendo, fique triste, né? Porque o pecado nos deixa triste. E Deus, Jesus, não quer isso para a nossa vida. Quando Ele morreu lá naquela cruz, foi para que nós tivéssemos o quê? Uma vida boa, uma vida maravilhosa. Tá bom, crianças? Então essa é a aula de hoje. Diga não para o pecado, tá, criança? Desobedecer nunca, porque a desobediência não faz parte da vida do crente, da criança de Jesus. Tá? Jesus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir cada um de vocês a lembrarem dessa história durante todo o tempo da vida de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Jesus, tchau!